E a pastora, por me confiar mais uma vez, está trazendo a palavra do Senhor para os irmãos. Amém? 2 Coríntios 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos ler alguns versículos, amém? Amém. Se é necessário que eu me glorie, versículo 1. Ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Pulando aí para o 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E para concluir o 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E o 9 para concluir. Então ele disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E a igreja pode se assentar com glória a Deus, amém? Então, aqui o texto vai falar que o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, ele estava ali fazendo a defesa dele aos coríntios, né, a respeito dos falsos apóstolos, que se achavam super apóstolos e que se julgavam os verdadeiros apóstolos e que julgavam ele como um falso apóstolo. Ou seja, aqueles falsos apóstolos, eles julgavam Paulo como um falso apóstolo. Eles achavam que eles tinham mais experiência do que Paulo. Eles achavam que Paulo não tinha a experiência que eles tinham. Então, logo, Paulo não estava capacitado para ser um apóstolo. E aí diz, no capítulo 12, que Paulo então diz, então se é para me gloriar, se é para contar também, como é que se diz assim, experiência, eu vou falar da experiência que eu tive quando fui arrebatado ao terceiro céu, onde eu pude contemplar e ouvir coisas, palavras inefáveis ou indizíveis, como está na minha tradução, em algumas é inefáveis, que quer dizer a mesma coisa, indizíveis, ou, como é que diz? Palavras indizíveis, palavras inefáveis, palavras que homem nenhum poderia ou tinha permissão para falar, para dizer, né, a respeito daquela visão que ele teve ali, onde ele foi arrebatado até o terceiro céu. Porque nós olhamos para o alto, nós vemos esse céu, mas a Bíblia fala de 3 céus, né? O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, que é onde Deus habita. Deus e os anjos habitam. Então, onde Paulo foi levado, ele foi arrebatado até o terceiro céu, onde ele ouviu ali palavras indizíveis e que não era permitido a ninguém, a nenhum homem repetir ou falar sobre aquilo. E aí então vai dizer, eu creio que aí aquela visão extraordinária que Paulo teve ali, aquela experiência magnífica, extraordinária, aquela experiência sobrenatural pela qual ele passou,
de ter sido arrebatado ao terceiro céu, aquilo poderia, como é que diz, aguçar a vaidade de Paulo, e aquilo poderia trazer uma certa soberba à vida de Paulo. Paulo poderia se ensoberbecer com aquilo, ele poderia se achar com aquilo, ele poderia achar que ele era melhor do que os outros, que ele estava mais capacitado, que ele era mais, como é que diz, mais preparado, mais digno. Então eu creio que Deus, então, ele fala assim para Paulo: olha, Paulo, você contemplou esta maravilha, você passou por essa experiência, mas para que você não se ache, para que você não se ache melhor do que os outros, para que você não ache que você pode ir além do que deve ir, para que você não ache que você pode mais do que alguém, então eu vou colocar um espinho na sua carne. Eu vou colocar um espinho na sua carne, Paulo, que é para você sempre se lembrar quem você é, e para você nunca esquecer quem eu sou, e para você saber que o sucesso do seu ministério, tudo que acontece no teu ministério não é por causa de você, mas é por causa de mim. Então, aquele espinho na carne de Paulo não era para uma maldade contra Paulo, não era para que Paulo se desanimasse. E aquele espinho ali, eu creio que na verdade aquele espinho era uma providência de Deus, era algo assim que o próprio Deus colocou, o próprio Deus permitiu, né, para que Paulo ele não se achasse, porque muitas vezes, trazendo para nós, isso acontece muito, inclusive hoje em dia. As pessoas elas vêm para o Evangelho, as pessoas elas levantam a mão, elas fazem uma aliança com Deus, e aí elas começam a seguir no Evangelho, e Deus começa a usar, Deus começa a trabalhar na vida dessa pessoa, Deus transforma a vida dela, Deus começa a dar dons, Deus começa a usar os talentos que a pessoa tem, e muitas vezes o que é que acontece? Muitas vezes esse crente, essa crente começa a se achar, começa a achar que é melhor do que todo mundo, começa a achar que é mais santo do que todo mundo, começa a achar que é mais puro, começa a achar que pode mais, começa a achar que é mais capaz, começa a achar que está acima dos outros. Então, eu vejo aqui nessa história de Paulo, esse espinho na carne de Paulo, eu creio que todo crente, ele tem, de certa forma, um espinho na carne. Todo crente, todas aquelas pessoas que se disponibilizam a fazer a obra de Deus, todos aqueles que levantam a mão, que vêm para o Evangelho e que se disponibilizam a trabalhar para o reino de Deus, todos esses crentes, eles vão ter um espinho na carne. Eu não sei onde esse espinho na carne vai ser. Quando a gente fala aqui, a Bíblia fala de espinho na carne, eu creio que aqui está se falando sobre dificuldades, né, físicas ou espirituais que Paulo estava passando. E segundo o texto, havia 14 anos que Paulo sofria com aquele espinho na carne. E era um espinho, estudando, pesquisando, eu vim observar que esse espinho naquela época se referia assim como se fosse tipo uma estaca pontiaguda, que era enfiada para torturar pessoas, torturar pessoas. E aí, eu creio que esse espinho na carne de Paulo, que não se tratava, como é que diz, dessa estaca, não se tratava, era como se fosse assim uma metáfora, apenas para ilustrar. Então eu creio que esse espinho na carne de Paulo era uma dificuldade, era algo que Paulo sofria e que ele estava já sofrendo há 14 anos, que foi quando ele foi arrebatado ao céu. Então a partir dali ele adquiriu esse espinho na carne, o Senhor permitiu esse espinho na carne de Paulo para que ele não viesse se achar. Então eu creio que todo crente ele tem um espinho na carne. Todo crente ele tem. Pode ser esse espinho na carne, minha e sua, pode ser uma mal convivência com seu cônjuge, pode ser uma perseguição que você
sofre, pode ser alguém que lhe persegue, alguém que não lhe deixa em paz, pode ser um problema que você não consegue de jeito algum resolver, pode ser uma enfermidade, pode ser uma perseguição no seu ministério, pode ser algo ou alguma coisa, tanto no físico quanto no espiritual. Mas eu creio que todo crente, ele possui um espinho na carne. Então Paulo, ele já vinha sofrendo há 14 anos com aquele espinho na carne. E espinho na carne traz dor, espinho na carne traz sofrimento, espinho na carne traz tristeza, espinho na carne traz angústia, traz aflição. Então, espinho na carne é tribulação, é sofrimento, é aflição. Mas na minha e na tua vida, esses espinhos na carne não podem nos fazer desanimar. Nós não podemos permitir que esses espinhos na nossa carne venham nos paralisar, venham nos parar, venham parar aquilo que Deus tem na nossa vida, venham parar aquilo que Deus planejou para nós. Então, Paulo, ele convivia com esse espinho, o qual lhe causava dor, lhe causava sofrimento, lhe causava angústia, aflição, e tanto que ele pede para Deus, né? Diz que 3 vezes ele pede a Deus para tirar aquele espinho dele, para tirar aquele espinho na carne dele. E nós vamos ver que esse espinho foi permitido pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus quem permitiu esse espinho, foi o próprio Deus. E então, sendo assim, o que é que eu vejo? Nunca se iluda com tem igreja mesmo que nós passamos aí, que nós vemos lá o slogan bem grande. Às vezes você abre também na internet e você vê, como é? Sobre sofrer. Venha para Jesus e não sofra mais. Pare de sofrer. Tem até um louvor que diz: pare de sofrer agora. É uma grande mentira. Porque quando nós viemos para Jesus, quando nós fizemos uma aliança com Jesus, e Jesus, ele vai começar a nos usar, ele vai começar a trabalhar na nossa vida, através da nossa vida, não existe esse negócio de parar de sofrer. Porque o próprio Deus, ele vai permitir um espinho na minha e na tua carne, para que nós não venhamos nos achar, para que nós venhamos sempre entender que nós somos dependentes dele, que nós não somos nada, que nós dependemos dele para tudo, que sem ele nós não fazemos nada, não podemos nada, não somos capazes de nada. Então, ele é Deus, é o próprio Deus que permite o sofrimento, é o próprio Deus que permite o sofrimento. E outra coisa, Paulo, ele era servo do Senhor, era ou não era? Era apóstolo. Ele estava fazendo a obra de Deus. Então, logo, eu creio que Paulo, ele não era uma pessoa mais ruim. Ele foi ruim lá atrás, antes da conversão, mas ele não era uma pessoa ruim. Ele já era um homem de Deus, ele era um apóstolo, ele fazia a obra de Deus. Acontece que quando o mal das pessoas, o mal dos crentes, de muitos crentes, é achar que é bom demais. Quando a Bíblia vai dizer em Lucas, vai dizer também no livro de Marcos, que não há um bom sequer, somente um, que é Deus. Então, nós não podemos jamais nos achar bons a ponto de achar que não temos que passar por nada, nos achar tão bons que não devemos sofrer, que não devemos passar por sofrimento, que não devemos sentir dor, que não devemos ter aflições, que não devemos passar por tribulações. Então a Bíblia diz que não há um só bom, bom só é Jesus, o Pai, só é Deus. Então o próprio Jesus disse isso quando foi questionado, né, pelo jovem rico. Ele disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom, só Deus. Então, nós não devemos nos achar bons. Nós não devemos nos achar tão bons que não somos, não devemos sofrer, não devemos passar por angústia e por aflição. Então, aquele espinho na carne de Paulo era para que ele não se achasse, era para que ele se tornasse humilde. Então, o espinho na minha e na tua carne é para que a gente venha permanecer humildes, é para que a cada dia a gente venha entender que nós somos dependentes de Deus, que nós não somos nada sem Deus, que nós precisamos dele para tudo, que nós dependemos dele para tudo. Então, lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer, só para os irmãos terem a certeza de que é o próprio Deus quem
provoca muitas vezes o sofrimento e quem permite o sofrimento na vida do crente, lá em Gênesis 22, vai dizer que Deus, ele põe Abraão à prova. Então, o próprio Deus põe Abraão à prova. Em Jó também, capítulo 1, vai falar o quê? Que Satanás, ele vai questionar a sinceridade de Jó com Deus. E vai dizer que o próprio Deus olha para Satanás e diz: ó Satanás, pode tocar em tudo que ele tem, pode tirar tudo dele, agora só não tira a vida dele. O que é que Deus está dizendo aí? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó: eu permito o espinho, eu permito o sofrimento, eu permito a dor, eu permito até que Satanás mexa com o que é seu, mexa na sua vida, mas eu imponho limites a ele. Eu imponho limites, ele não vai passar do limite, ele não vai passar de onde Deus disse que ele não vai passar. Como na vida de Jó, Deus disse a ele: pode tocar em tudo que ele tem, pode tirar tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Aleluia. Não toca na vida dele. E muitas vezes tem pessoas que elas acham que a luta de Deus contra Satanás é como se fosse uma queda de braço, é como se fosse uma competição para ver quem vai vencer. Aí tem pessoas que acham que é uma guerra, que Deus vai lutar contra Satanás. Como que Deus vai lutar contra Satanás se Satanás está na mesma categoria que todos, de criatura, de coisa que foi criada? De coisa que foi criada. Deus é o Criador. Então como é que a criatura vai lutar contra o Criador? Então Satanás, ele não tem poder nenhum. Ele não pode passar do limite nas nossas vidas. Ele pode até mexer comigo e com você, mas ele não vai passar dos limites, porque Deus não vai permitir. Ele não vai te matar, ele não vai me matar, ele não vai matar a minha, você, ele não vai nos destruir, porque Deus não vai permitir. Então para de estar dando soberania a Satanás. Para de estar conferindo poder demais a Satanás, porque Satanás, ele não tem poder contra Deus. Satanás, ele não tem nenhuma soberania. Satanás, ele não pode dizer até onde ele vai na minha e na tua vida. Ele pode fazer o que for, ele pode lutar como for, mas ele não vai passar do limite, porque quando Deus disser basta, daqui você não passa mais, a partir daqui você não toca mais, você não mexe mais, ele vai ter que bater em retirada, porque Deus é que é soberano, que é todo poderoso, e ele não vai permitir que Satanás passe do limite. Então Deus, ele até permite o sofrimento, e muitas vezes ele mesmo provoca, como ele fez com Abraão, quando pôs Abraão ali à prova, como ele fez com Jó, que ele permitiu que Satanás tocasse em tudo de Jó, mas ele deixou bem claro: a vida dele você não toca, a vida dele você não vai tirar. Então, aquele espinho na carne de Paulo não era para matar Paulo. Aquele espinho, aquele sofrimento que ele vinha passando há 14 anos, não era para a morte dele, não era para destruir ele, não era para parar ele. É necessário que eu e você entenda isso. O sofrimento não é para que eu e você pare. O sofrimento não pode nos paralisar. O sofrimento não pode nos fazer desistir. Mas infelizmente o que nós vemos muitas vezes são crentes que parecem que são feitos de açúcar. Quando começa a vir as provas, quando começa a levantar, quando começa a ter os levantes, quando começa as provas chegarem, quando começa as dificuldades chegarem, quando começa o sofrimento vem, quer logo desistir, quer logo parar, quer dizer que não vai mais fazer, quer questionar Deus: Deus, como é que eu vou fazer a obra? Como é que eu vou tocar a obra se eu estou passando por isso? Como é que eu vou pregar se eu estou passando por isso? Como é que eu vou louvar? Como é que eu vou cantar se eu estou passando por isso? Deus, como é que eu vou fazer a tua obra se eu estou sofrendo? Como é que eu vou dar uma palavra para alguém se eu estou sofrendo? Acontece que o espinho na carne, o sofrimento não pode te parar. O sofrimento não pode nos parar. As dores, as aflições, as angústias não podem paralisar a mim e a você. As dores, os sofrimentos, a angústia, a tribulação, ela não pode paralisar o servo de Deus. Ela não pode paralisar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, aquilo que Deus já planejou para a sua vida. Então vai dizer que Paulo, ele ora, ele pede a Deus 3 vezes para Deus tirar aquele espinho da carne dele. A igreja glorifica. Glória a Deus, aleluia.
normal que eu e você sofra. É normal que eu e você em algum momento até fraqueje. Que eu e você em algum momento a gente, como é que diz? Sofra, né? Por conta das tribulações, das aflições, por conta do espinho na carne. Mas aqui no texto vai nos mostrar que nós devemos orar pelos nossos sofrimentos. Nós devemos sim orar por aquilo que nos faz sofrer, por aquilo que nos tira a paz, por aquilo que está tirando a nossa alegria, aquilo que está tirando o nosso sono. Nós devemos orar. Paulo, ele orou 3 vezes para Deus tirar aquele espinho da carne dele. E Jesus também orou 3 vezes no Getsemane, pedindo para o Pai tirar aquele sofrimento dele, afastar, se fosse possível, afastasse aquele cálice dele. Mas o que é que eu entendo aqui, né, nessas 2 comparações? Nem tudo que eu e você vamos pedir a Deus, Deus vai tirar. Nem tudo que eu e você vamos pedir a Deus para Ele tirar, Ele vai tirar. Porque tem coisas que é necessário eu e você passar. Tem coisas que é necessário que eu e você sofra. É necessário que eu e você passe para que o propósito de Deus venha se cumprir nas nossas vidas. Então, Paulo, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Mas Deus não respondeu a Paulo. Deus não fez o que Paulo queria. Eu creio que é como se Deus tivesse olhado para Paulo e tivesse dito assim: ó Paulo, você me pediu para tirar esse espinho, mas eu não vou tirar. Eu não vou tirar, Paulo. Você vai ter que conviver com esse espinho. Você vai ter que conviver com essa dor. Você vai ter que conviver com esse sofrimento. Você vai ter que conviver com essa angústia. Você vai ter que conviver com isso. Muitos dizem, pessoas que estudam, né, teólogos, alguns dizem que esse espinho na carne de Paulo poderia ser uma doença, uma enfermidade nos olhos. Há também alguns que dizem que esse espinho na carne de Paulo poderia ser um pecado que ele não conseguia se libertar. Há outros que dizem que esse espinho na carne de Paulo poderia ser as perseguições que ele sofria dos romanos e por aí vai. Então eu não sei ao certo qual era esse espinho na carne de Paulo, mas era algo que trazia sofrimento, era algo que trazia dor, era algo que tirava, que trazia tristeza, porque ninguém, quando nós estamos sofrendo, alguém aqui se sente alegre quando vem o sofrimento? Alguém aqui se sente feliz sofrendo? Alguém aqui se sente satisfeito porque está sofrendo? Então, sofrimento é algo que já está dizendo, é sofrimento. Espinho na carne traz sofrimento, né? Traz angústia, traz tribulação, traz falta de paz, traz perda de sono. Então não é uma coisa boa de se sentir. Mas nós vamos passar por algumas coisas que Deus, ele não vai tirar, mesmo que a gente peça, mesmo que a gente ore, mesmo que a gente jejue, ele não vai tirar, porque há coisas que nós precisamos passar para que ele cumpra o propósito dele na nossa vida. Então eu creio que aqui é como se Deus dissesse a Paulo: eu não vou tirar, Paulo, eu não vou tirar, porque eu tenho algo grande na tua vida a fazer através da tua vida. Eu tenho algo grande para fazer através de você, mas eu não vou tirar esse espinho. Você vai ter que conviver com ele. Sabe por quê, Paulo? Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. E quantas vezes eu e você oramos por algo e passa muito tempo e a gente não vê se resolver, e passa muito tempo e a gente não consegue se livrar. A gente ora, a gente paga preço, a gente jejua, a gente ora, a gente pede, mas Deus não faz. A gente pede, o tempo passa tempos e a gente não vê acontecer, e a gente não se livra daquilo, e a gente não se livra daquele problema. Pode ser que Deus esteja dizendo para mim e para você que ele não vai tirar esse problema, que ele não vai tirar esse espinho, que a gente vai ter que conviver com esse sofrimento, conviver com essa dor. Ou talvez ele vá tirar, talvez ele tire logo, talvez ele não tire logo, talvez ele nunca tire. Mas uma coisa é certa: quando ele disse a Paulo ali
eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo a Paulo: ó Paulo, eu não vou tirar o espinho, eu não vou tirar esse sofrimento, mas eu vou estar com você. Eu vou lhe dar graça para você suportar essa dor. Eu vou lhe dar graça, eu vou lhe conceder força. Eu vou estar do seu lado. Você não vai passar por isso sozinho. Você não vai sofrer sozinho. Eu vou estar do teu lado. Eu vou estar te sustentando. Eu vou estar te dando força. Eu vou estar como é que diz? Eu vou estar te dando força. Eu vou estar do seu lado. Eu vou estar te concedendo graça, te capacitando. Eu vou estar te dando sabedoria para lidar com essa situação. Então, ali, Paulo, o texto vai dizer que então Paulo, ele se alegra com aquilo. Ele se alegra, porque Deus, ele disse a Paulo: eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ali ele anima Paulo, porque ali ele anima também a mim e a você. Porque nós temos que, como Paulo ali, Paulo então finalmente ele entendeu o que ali? Que ele tinha aquele espinho na carne, ele tinha aquele sofrimento acompanhando ele há 14 anos, mas ele ali agora, ele tinha a certeza que Deus estava com ele. Ele tinha a certeza que Deus ia passar junto com ele, que ele não estaria sozinho. É como se Deus dissesse a ele assim: ó Paulo, você vai sofrer com esse espinho, mas não se preocupe. Quando estiver doendo, quando estiver trazendo sofrimento, venha para mim que eu vou te dar o alívio. Venha para mim que eu vou te aliviar. Venha para mim que eu vou cuidar de você. Venha para mim que eu vou te dar força. Eu vou te sustentar. Você não vai ficar sozinho. E a mesma coisa Deus diz para mim e para você: não tenha medo dessa dor, desse sofrimento. Não tenha medo dessa situação que você está passando. Não tenha medo porque você está sofrendo, porque você está passando por certas situações. Porque Deus, ele está com você. Deus, ele vai passar junto com você. Deus, ele vai lhe dar força, ele vai lhe sustentar. Ele vai lhe capacitar, ele vai lhe dar sabedoria para você passar por isso. Ele vai lhe dar sabedoria para você passar por essa situação. Ele vai lhe dar força para você atravessar essa fase. Ele vai estar com você. É como se a gente pudesse imaginar uma pessoa que ela tem um problema de saúde e é um problema que não tem cura. Ela vai no médico e o médico diz: olha, você está com esse problema, não tem cura, mas tem um paliativo. Eu vou passar um remédio aqui e você vai tomar e essas dores vão aliviar. E quando terminar o remédio, as dores voltar, você volta aqui de novo. Eu vou passar o remédio de novo e você vai tomar e você vai sentir alívio. Então, é o que acontece comigo e com você. É o que estava acontecendo ali com Paulo. Quando você está passando, quando eu e você estamos passando por um momento difícil, por uma situação que não se resolve, por uma situação de sofrimento, por uma situação, uma causa que não se resolve, por uma situação que causa dor, que causa sofrimento, vai correndo para Jesus. Vai correndo para Jesus, porque Ele tem o remédio. Ele está pronto para curar a sua dor. Ele está pronto para lhe dar o alívio. Ele não vai tirar aquilo que você está passando. Ele não vai tirar. Talvez Ele não tire. Talvez Ele não tire logo. Talvez mais tarde, lá na frente, Ele vai tirar. Mas enquanto Ele não tira, Ele diz para mim, para você: eu sou o remédio. Eu sou o alívio. Eu sou a cura. Quando estiver doendo, vem para mim. Quando estiver doendo, corre para os meus pés, porque eu vou te sustentar, eu vou te aliviar, eu vou te dar sabedoria e você não vai passar sozinho por isso. Eu vou estar do teu lado, jamais eu vou te desamparar. Então, não é preciso a gente se desesperar. Nós vamos passar por muita coisa, mas podemos até parar e analisar por que eu passo por isso. Porque eu sou crente. Jesus, eu estou na igreja todo dia. Eu estou fazendo a tua obra. Eu estou fazendo o que o Senhor manda. E por que eu estou passando por isso? Jesus, é verdade, papai. E só que nós não podemos questionar. Nós devemos nos lembrar, como Paulo, nós devemos nos lembrar que Deus, Ele está conosco.
Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos deixar sozinho nessa situação. Seja lá o que for, Ele vai estar do nosso lado. Ele vai estar conosco. Ele vai estar renovando as nossas forças. Ele vai estar nos dando força para passar por essa situação. Então Paulo ali, ele entendeu. Quando Deus diz, a minha graça te basta, Paulo ali entendeu que ele tinha Jesus, ele tinha Deus com ele, que Deus estava com ele, que ele não ia passar aquele sofrimento mais sozinho, que ele não ia estar sozinho, que ele não ia sofrer sozinho, que ele não ia morrer por causa daquele espinho na carne, por causa daquele sofrimento. E então Paulo decide o quê? Decide se alegrar. Aí no versículo 10 vai dizer, na continuação ainda do 9, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que é que eu entendo aqui? É que quando eu e você entendemos que o sofrimento não é para nos matar, quando eu e você entendemos que Deus tem um propósito naquilo que nós estamos passando, Deus tem um propósito naquele sofrimento que nós estamos passando, na situação que nós estamos enfrentando, então nós vamos nos gloriar, porque nós sabemos que o poder dele vai se aperfeiçoar em nós, o poder dele vai repousar em nós. Eu creio que quando nós estamos passando por sofrimento, é quando o poder de Deus mais se manifesta na nossa vida. Quando nós estamos passando por luta, por prova, é quando o poder de Deus mais se manifesta na nossa vida. Então Paulo ele diz, me gloriarei nas fraquezas. Então vamos parar de estar murmurando, de estar questionando Deus, de querer parar quando o problema vem, de querer parar porque as dores chegaram, de querer parar porque está sofrendo. Vamos parar com essa criancice. Não é para parar, é para continuar. Então tem muito, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Deus está conosco, que Ele vai passar a prova conosco, que Ele não vai nos deixar sozinhos, que jamais Ele vai nos desamparar, que o poder dEle vai repousar sobre nós, então nós nos alegramos. E muitas vezes o inimigo ele fica lá fora, ele fica olhando, ele fica confundido. As pessoas elas olham para mim e para você e dizem, como é que pode? Como é que pode? Olha para lá, aquela pessoa para lá, passando pelo que está passando e está indo para a igreja todo dia, está passando a prova que está passando dentro de casa, está passando o que está passando no trabalho, está passando o que está passando e ainda vai pregar, vai cantar, vai louvar. É a alegria do Senhor. É porque nós aprendemos que o Senhor é a nossa força. É porque nós aprendemos que o poder de Deus repousa sobre nós. Quando nós sofremos, quando nós passamos por prova, quando nós passamos por decepções, quando nós passamos por situações que vêm para nos entristecer, que vêm para nos trazer sofrimento, angústia, dor, mas nós entendemos que Deus está conosco. Nós entendemos que Deus está no controle de tudo. Nós entendemos que Deus está cuidando de tudo. Então, logo, nós não vamos paralisar. Nós não vamos deixar de adorar a Deus. Nós não vamos deixar de fazer a obra de Deus. Nós não vamos deixar de estar com Jesus, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós cremos no Deus que nós servimos. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que esse sofrimento, essa situação não é para nos matar, mas é para nos fortalecer, é para nos tornar mais fortes, é para nos dar maturidade espiritual. Aqui, quando Deus diz a Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, é como se Deus estivesse dizendo a Paulo, ó Paulo, é nesse sofrimento aí que o meu poder se aperfeiçoa em você. É nesse sofrimento, é nesse momento que eu mais vou te usar. É nesse momento que eu vou manifestar a minha glória na tua vida. É nesse momento que eu estou com você, que eu estou passando com você. E você não vai afundar, e você não vai cair, você não vai parar, você não vai desistir. Então, é como se Deus dissesse, você está passando por esse sofrimento, Paulo, mas você não vai parar. Quanto mais você sofrer, mais eu lhe dou força. Quanto mais você está passando por angústia, por sofrimento, mais eu lhe derramo poder
através da sua vida. Quanto mais você está passando por sofrimento, Paulo, mais eu me manifesto na sua vida. Quanto mais você está passando por sofrimento, Paulo, mais eu vou te usar. Então Deus, Ele não permite o sofrimento na vida do crente para paralisar o crente. Ele não permite o sofrimento na vida do crente para o crente desistir. Jamais. Ele não permite. Ele permite sim, mas Ele permite porque Ele tem um propósito maior. Ele permite porque Ele tem algo grande a fazer. E Ele não quer que ninguém se perca em sua soberba e em seu orgulho. Muitas vezes, quando Deus começa a usar uma pessoa, se Deus deixar ela muito à vontade, ela começa a se achar, ela começa a se sentir melhor que todo mundo, como eu falei antes. Ela começa a se sentir mais capaz que os outros, mais digna do que os outros, mais santo, mais santa do que os outros. E Deus, Ele não se agrada desse tipo de atitude. Deus, Ele não chamou a mim e a você para a gente se achar melhor do que ninguém. Deus, quando chamou a mim e a você, quando Ele nos escolheu para a obra, Ele nos escolheu para fazer a obra dele com humildade, para sermos cada dia mais humildes. E Ele quer que eu e você entenda que nós somos dependentes dEle, que nós não somos nada sem Ele. Sem Ele nós não podemos nada, sem Ele nós não fazemos nada. Nós somos carentes de Deus, nós somos dependentes da graça de Deus, nós somos dependentes do Senhor. Não tem como você fazer nada se você não estiver com Deus. Então é por isso que muitas vezes nós vemos pregadores, pessoas por aí que até que fazia a obra de Deus muito bem, até que pregava muito bem, até que louvava muito bem, tinha mover na igreja, tinha conversão de vidas, mas essas pessoas começaram a se achar, começaram a perder a humildade, começaram a achar que eram elas que faziam. Eu vou pregar em tal lugar hoje, vou quebrar tudo. Vou pregar em tal igreja hoje, vou movimentar aquela igreja. Vai ser um mover, você vai ver. Quer ir lá comigo? Vamos lá que você vai ver o que é mover. É eu que vou pregar hoje lá. Vamos comigo que você vai ver o que vai acontecer naquele lugar hoje. Ou seja, estão perdendo a humildade, estão perdendo o temor de Deus, estão esquecendo que são dependentes de Deus, que são dependentes do Espírito Santo, que são totalmente dependentes de Deus. Estão começando a se achar, a confiar na sua própria força, no seu próprio saber, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. E então o que é que acontece? Não demora muito e cai. Não demora muito e vai apagar. Porque sem Deus nem eu nem você somos nada. Sem Deus nem eu nem você podemos nada. Sem Deus nem eu nem você somos capazes de nada. Então Paulo, ele entendeu ali que ele precisava se gloriar nas fraquezas. Ele decidiu ali, quando Deus disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo ali, ele entendeu que ele era dependente de Deus. Ele entendeu ali que ele era dependente, que ele precisava de Deus, que Deus estaria com ele, que aquele espinho era para ele se achegar cada dia mais a Deus, aquele sofrimento era para que ele se achegasse cada dia mais a Deus. Então o sofrimento na vida do crente, na minha vida, na sua vida, as dores, os problemas, as tribulações, é para que a gente venha se achegar mais para perto de Cristo, é para que a gente venha se chegar mais para perto de Deus, é para que a gente venha se chegar mais para perto do Senhor, para que a gente venha se aproximar mais dele, para que a gente venha depender dele cada dia mais, para que a gente venha ter consciência que somos totalmente dependentes do Senhor, totalmente dependentes da sua graça, totalmente dependentes do Espírito Santo. E nós temos que entender, que nós precisamos entender que o sofrimento é para nos fortalecer, para nos dar maturidade. É como se Deus dissesse ali a Paulo: esse sofrimento, Paulo, é porque eu quero trazer um crescimento espiritual na sua vida, é porque eu quero que você cresça, é porque eu quero que você amadureça, é porque eu quero que você, cresça, amadureça, evolua. Eu quero, através desse sofrimento, trazer uma evolução espiritual na tua vida. Ou seja, quando você passa por sofrimento, quando você passa por provações, então quando o Senhor permite as provas, quando Ele permite o sofrimento, quando Ele permite as
dores, é para que a gente evolua, é para causar na gente um crescimento espiritual, é para que a gente se chegue mais a Ele, para que através daquela dor a gente se achegue mais para perto de Deus, para que a gente procure mais por Ele, para que a gente tenha uma relação de intimidade com Ele, um relacionamento verdadeiro com Ele, um verdadeiro relacionamento de intimidade com o Senhor. Porque vamos observar, quando a pessoa está passando uma situação boa, quando ela acha que está tudo bem na vida dela, geralmente ela esquece de Deus. Quando ela acha que está tudo bem, não falta nada, está tudo dando certo, está tudo às mil maravilhas, ela esquece um pouco de Deus. Não é dizer que são as pessoas lá fora, não. É crente mesmo. Se o crente ele ficar muito confortável, se o crente ele ficar muito tranquilo, se nada está tirando a paz dele, ele vai ficar na zona de conforto. Muitos vão ficar na zona de conforto. Muitos vão ficar, como é que diz? Confortável, na zona de conforto. Ou seja, esquece de Deus. Eu não preciso ir para a igreja hoje, não. Está tudo bem na minha vida, está dando tudo certo. Eu vou passear, eu vou fazer um passeio, eu vou fazer uma viagem, eu vou curtir um pouquinho. Está tudo dando certo, está tudo às mil maravilhas. Eu preciso viver, a vida é curta, preciso viver, preciso aproveitar. Mas é verdade, infelizmente muitos crentes pensam assim, muitos crentes pensam dessa maneira, ao invés de pensar, não, está tudo bem, mas eu vou me aproximar de Deus mais ainda, está tudo bem, mas eu quero ter um relacionamento de intimidade com Deus, porque eu quero ter como é que chama? Um respaldo com Deus quando o dia mal chegar. Não, mas não é assim que muitos pensam. Muitos, quando está tudo bem, querem viver no conforto, na zona de conforto. Querem viver tranquilamente e querem esquecer de Deus. Querem deixar Deus em segundo plano. Querem deixar Deus para depois. Querem deixar Deus por último. Então, o que é que Deus faz? Ele permite a prova. Ele permite os levantes. Ele permite a perseguição, Ele permite a dor, Ele permite o sofrimento. Pode ser através de uma enfermidade, pode ser através de um problema com o seu marido, com a sua esposa, pode ser através de um problema com seus filhos, pode ser através de uma perseguição no seu ministério, no seu trabalho. Então Deus permite a dor, Deus permite a prova, Deus permite o sofrimento, Deus permite até que Satanás toque, que Satanás mexa com as estruturas, que é para poder esse crente sair da zona de conforto, que é para poder esse crente, essa crente sair do comodismo e entender que ele precisa de Deus, que ela precisa de Deus, que ela precisa descer, que ela precisa vir para Jesus, que ela precisa de Jesus, que ela depende de Jesus, que sem Jesus ela não vai conseguir, que sem Jesus ela não vai suportar, que sem Jesus ela não vai passar por aquela prova. Então Deus ele permite, ele olha de lá e ele vê assim, peraí, fulana diz que é minha serva, fulano diz que é meu servo, mas não vai na igreja, me troca por uma festa, me troca por um passeio, me troca por uma viagem, me troca por uma conversa com os amigos, me troca por um papinho no WhatsApp ou no Facebook, me troca por qualquer coisa. É desse jeito? Então tá, vou mandar uma prova e você vai aprender a me procurar, e você vai querer chegar mais para perto de mim, e você vai querer chegar mais para perto de mim. Ou seja, Deus ele olha de lá, ele vê a pessoa muito tranquila, ele olha de lá e ele vê a pessoa muito confortável. Hoje tem culto, mas eu não vou. Hoje tem culto, mas eu vou preferir dar uma voltinha, eu vou preferir curtir um pouco, eu vou preferir fazer outras coisas, outras atividades. Todo dia tem igreja, outro dia eu vou na igreja. Todo dia tem culto, outro dia eu apareço no culto. Hoje eu vou cuidar de mim um pouquinho. Hoje eu vou tirar uma folguinha. Hoje eu vou descansar. Hoje eu vou me doar um tempo para mim. Vou me divertir um pouco. Vou chamar fulano, vou chamar fulana. Vou ali no açaí, vou ali na praça, vou ali na praia, vou ali em algum lugar. Então, Deus, ele
contempla de lá, ele olha de lá, ele está vendo de lá o seu conforto, ele está vendo de lá a sua prioridade, ele está vendo de lá nossas prioridades, ele está vendo de lá as nossas escolhas. Então, quando ele olha e ele vê que a nossa prioridade não é ele, quando ele olha de lá e ele vê que as nossas escolhas, ele está ficando em segundo plano, que ele olha de lá e ele vê que as nossas, as nossas escolhas, primeiro vem nós, primeiro é o meu eu, primeiro segundo sou eu, terceiro sou eu, depois eu procuro Deus. Então Deus, ele está de lá vendo a mim e a você, ele está de lá nos contemplando. Então quando ele vê que o crente está muito confortável, ele está muito tranquilo, ele está se ocupando apenas dos seus próprios prazeres, das suas próprias necessidades, então ele olha e ele percebe, ele diz que é necessário colocar um espinhozinho na carne, é necessário colocar assim um sofrimento para que esse crente acorde, para que esse crente ele abra os olhos espirituais e ele consiga enxergar que ele sem Deus ele não é nada, que não adianta ter dinheiro, não adianta ter amigos, não adianta ter influência na sociedade, não adianta ter contatinhos, não adianta ter bens materiais, não adianta ter muito tesouro na terra, não adianta ter nada se não tiver com ele, se não tiver na presença dele. Então Deus, ele vai permitir um sofrimento, ele vai permitir um espinho na carne, ele vai permitir uma situação para que esse crente acorde, para que esse crente se achegue mais para ele, para que essa crente desperte espiritualmente, para que esse crente e essa crente entenda que é dependente dele, entenda que precisa dele, entenda que a prioridade é ele, entenda que ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas escolhas, que ele tem que ser o centro da nossa vida, que nós temos que priorizar o reino de Deus. Então, quando nós cuidamos dos nossos próprios interesses, quando nós cuidamos das nossas próprias vontades, quando nós cuidamos mais do nosso eu e esquecemos de Deus, pode esperar que não vai demorar para chegar uma prova, não vai demorar para Deus colocar um espinho na carne, não vai demorar, porque Deus, ele não quer crente na zona de conforto, ele não quer crente no comodismo, ele não quer crente paralisado, Deus não quer crente parado. Então ele vai colocar um espinho na carne, ele vai colocar um espinho na carne, que é para esse crente despertar, que é para esse crente entender que ele está sofrendo porque ele precisa de Deus, ele está sofrendo porque ele está longe de Deus, ele está sofrendo porque ele não está priorizando Deus, ele não está colocando Deus em primeiro lugar na vida dele. E quando ele entender que ele é dependente de Deus, ele vai entender que a graça de Deus, que ele precisa da graça de Deus, e que a graça de Deus basta na vida dele, que a graça de Deus basta na vida dele, porque como Deus disse a Paulo, que a minha graça te basta, Paulo, ele diz para mim, para você, a minha graça te basta. Então, como é que diz? Nós passamos por sofrimento, nós passamos por situações, por vários motivos, mas sempre é aquela coisa, nós passamos o sofrimento, não é porque nós simplesmente merecemos, não é simplesmente porque nós somos, como é que diz? Miseráveis, somos miseráveis, todos nós somos miseráveis pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus, mas nós passamos por sofrimento porque nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. Nós precisamos entender que temos que ser humildes, temos que nos manter humildes, temos que nos manter sempre na humildade e na dependência do Senhor, na dependência total de Deus na nossa vida, totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes da graça do Senhor. Nós temos que reconhecer que sem Ele não somos nada, que sem Ele não fazemos nada, não podemos nada, não somos capazes de nada. Então,
Quando o crente ele está parado, Deus coloca o espinho para que ele acorde, para que ele desperte. O sofrimento vem para que ele desperte e ele procure por Jesus e ele se achegue mais para perto de Jesus. E quando o crente ele está em movimento, ele está fazendo a obra, ele está procurando agradar a Deus, ele está procurando fazer aquilo que Deus manda, mas mesmo assim ele está sofrendo. Esse sofrimento é para esse crente, essa crente entender que por mais que ele esteja fazendo a obra de Deus, por mais que Deus esteja usando ele, usando ela, ele não pode se orgulhar, ele não pode deixar se ensoberbecer, ele não pode, ela não pode se deixar, se achar que é melhor do que ninguém, que é mais capaz do que ninguém, que é mais digno do que ninguém, que é mais santo do que ninguém, porque a Bíblia diz que só há um santo, só há um justo, só há um que é bom e é Deus. Então nem eu nem você somos bons, nem eu nem você somos melhores do que ninguém, nem eu nem você somos mais santos do que ninguém. Todos nós pecamos, todos nós temos pecado, mas nós temos que entender que nós somos carentes e dependentes de Deus. Somos carentes e dependentes da graça de Deus. Somos carentes e dependentes do Senhor. Totalmente dependentes do Senhor. Então, aí no versículo... Aleluia! 10, Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações ou necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando Paulo aqui ele começa a dizer o que ele sente agora, ele sente prazer, ele sente alegria no sofrimento, ele sente prazer nos insultos, ele sente prazer nas dores, ele sente prazer nas fraquezas, ele sente prazer nas tribulações, nas provações, ele sente prazer nas angústias por amor de Cristo, ele sente prazer agora nas fraquezas, porque ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu e você achamos que estamos fracos, que estamos, fragilizados pela dor, fragilizados pelo sofrimento. Quando nós estamos nos sentindo fragilizados pelas tribulações, pelas lutas, quando nós estamos nos sentindo fracos, estamos nos sentindo sem força, aí Deus chega e Ele nos renova, e Ele renova a nossa força, e Ele nos capacita, e Ele nos fortalece, e Ele nos sustenta. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus está conosco, e nós entendemos que é nos nossos piores momentos, nos momentos que nós mais estamos sofrendo, que nós mais estamos passando por dificuldade, por luta, por tristeza, é no momento que Deus ele vai olhar para mim, para você, e Ele vai repousar o poder dele sobre a nossa vida. Ele vai trazer paz, Ele vai trazer o alívio que eu e você precisamos, Ele vai trazer aquilo que nós estamos precisando, Ele vai nos dar força, Ele vai nos sustentar, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos fortalecer. Então Paulo aqui entendeu que ele não estava sozinho naquela luta, naquele sofrimento. Ele entendeu que naquele sofrimento Deus estava com ele. Ele entendeu que naquele sofrimento Deus estava do lado dele. Ele entendeu que durante aquele sofrimento Deus jamais abandonou ele, Deus jamais desamparou ele. Então eu e você precisamos entender que nossos momentos de fraqueza não é para nos paralisar, nossos momentos de tristeza não pode nos parar. Então que a partir de hoje, quando vier o sofrimento, quando vier as dores, quando vier as lutas, e você estiver em casa, você olhar para o lado e você dizer assim, o inimigo ele vai colocar no teu ouvido: ah, desiste, não vai hoje para a igreja não, você está sofrendo, você está triste, você vai lá fazer o quê? Mas é aí que você tem que levantar, você tem que levantar e você tem que dizer: sai de ré, Satanás, porque é hoje que eu vou, é hoje que eu vou fazer a obra, é hoje que eu vou para o culto. Você quer que eu fique em casa, você quer me paralisar, mas eu vou, é hoje que eu vou adorar como eu nunca adorei, é hoje que eu vou glorificar Deus como eu nunca glorifiquei, é hoje que eu vou fazer a obra como eu nunca fiz, é hoje que eu
voz. Nós não podemos paralisar. Nós não podemos desistir. É na luta que nós ficamos mais fortes. É nas nossas fraquezas que descobrimos a nossa força. É na nossa fraqueza, no nosso momento de fraqueza, é no nosso momento de sofrimento que nós descobrimos a força que nós temos em Deus. Que nós descobrimos que o poder de Deus está repousado sobre nós. E então, no momento a gente pode até dar um vacilo e entristecer, mas logo em seguida a gente se levanta e a gente diz: eu estou com o Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo nesta prova, o Senhor está comigo nesta luta, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Então, Paulo, ele entendeu, então ele passa a se alegrar, ele diz: a partir de agora eu vou sentir prazer. Vou sentir prazer no sofrimento, vou sentir prazer nos insultos. Então, a partir de hoje, eu e você, quando estiver passando por um sofrimento, passando por uma prova, por luta, por decepções, vamos, como Paulo, vamos sentir prazer, vamos sentir alegria, vamos sentir alegria, porque sabemos que Deus está conosco, porque sabemos que Deus, ele está nos fortalecendo, ele está nos sustentando, ele está do nosso lado, ele não vai nos deixar sozinhos, nós não vamos passar sozinhos, nós não vamos passar por essa situação sozinhos. Deus vai estar comigo, Deus vai estar com você, Deus vai estar do nosso lado. Então, que nós venhamos entender que o sofrimento jamais vai nos paralisar, jamais vai nos fazer parar. A dor, a tristeza, jamais ela vai fazer eu e você nos calar, jamais ela vai fazer eu e você parar, porque nós entendemos que aquele que está conosco é maior, aquele que está conosco nos sustenta, aquele que está conosco cuida de nós, aquele que está conosco nos renova cada dia, cada amanhecer. Então, que nós venhamos, como Paulo, nos alegrar também nas angústias, nos alegrar nas aflições, nos alegrar com o sofrimento, porque nós temos a certeza que Deus está conosco. Nós temos a certeza que Deus está do nosso lado. Ele não vai nos deixar sozinho. Ele não vai nos abandonar. Ele vai estar comigo e com você. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Os irmãos a se colocar de pé.